Olá, sejam bem-vindos à gravação do podcast. E hoje com um convidado muito especial, Michael Parnov, que veio a Lajeado. É a segunda vez que a gente se encontra aqui em Lajeado, né? Segunda vez. Isso segunda aí. Vez. E hoje especialmente para gravar o podcast e para a gente falar um pouquinho do conteúdo que o Michael desenvolve e todas as ações em saúde preventiva. Exato. Michael, seja bem-vindo. Te apresenta para quem ainda não te conhece. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. A gente tentou marcar várias vezes, mas aconteceu no tempo certo. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Eu adoro participar desse tipo de dinâmica de podcast. Eu acho que é a forma hoje que eu mais aprendo, assim, com essa dinâmica do mundo, assim, fica cada vez mais difícil a gente ler livros e etc, mas o aprendizado ele está em todos os âmbitos e o podcast é uma forma muito legal de aprender. Eu sou fã. Eu sou muito fã de podcast há bastante tempo. Então, eu sou o Michael Parnov, eu sou cofundador da IJA Saúde, com a empresa de saúde preventiva. Eu sou noivo da Luana, eu me tornei o que eu mais temia, que é pai de pet. Sou pai da Liz, sou filho de uma técnica de enfermagem, com o meu pai, que hoje é porteiro, mas é um cara que já fez várias coisas na vida, foi esportista, empreendedor, uma série de coisas. E sou esse cara, assim, sou amigo dos meus amigos, sou família da minha família, sou criativo, sou empreendedor, sou fazedor, assim. Eu diria ainda um inquieto. Um inquieto e um inconformado, assim. Esse sou eu, assim. Tenho uma carreira corporativa em multinacionais, empreendo há bastante tempo, comecei a trabalhar, faz 34 anos esse ano, e faz 22 anos que eu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, nunca mais parei. Passei por empresas como a Dell, como a GE, como a Apple, fui um dos primeiros funcionários da Apple no Brasil. A IJA é meu nono negócio, então já empreendo há bastante tempo. Então esse é um pouquinho de quem é o Michael aí nessa jornada. E que legal que tu teve essa jornada, porque eu acho que tudo tem um propósito, né? Daqui a pouco, se tu começasse com a IJA lá atrás, talvez a IJA não desse certo. Exatamente. Né? Isso é para tudo. Então a gente precisa ter uma bagagem, a gente precisa ter um conhecimento, a gente precisa ser humilde, a gente precisa tomar na cabeça para que o próximo passo dê certo. Exatamente. Né? Para a gente chegar num nível de dizer, eu agora não quero mais errar. Exatamente. Eu quero ir reto. Exatamente. Eu quero lá, né? Isso então, é muito legal. Essa experiência vai ajudando a gente a tomar melhores decisões, né? Com certeza. Tem um meme, um ditado, alguma coisa assim, né? Que alguém chega pro monge e pergunta, como que eu tenho sucesso? Aí o monge responde, não, fazendo boas escolhas, tomando boas decisões. E como é que eu faço para ter boas escolhas e tomar boas decisões? Tô fazendo más escolhas e tomando más decisões. Então isso vai trazer experiência, vivendo, né? E essa questão do que tu falou, se a IJA fosse lá atrás, talvez não teria o sucesso que tem hoje, também é uma questão de timing, né? Exato. Que às vezes o empreendedor erra nesse timing do negócio, ele parece algo muito inovador, muito legal, mas que não era aquele timing correto. Então a experiência também ajuda a gente a entender essa dinâmica. E falando em inovação, né, um dos motivos pelos quais tu estás aqui, eu também sou uma inquieta, eu também estou sempre buscando e aprendendo e me conectando com pessoas justamente para trazer inovação para o meu consultório, para o meu trabalho e principalmente para as minhas pacientes, né? O que eu quero hoje? Eu quero o melhor atendimento, ao mesmo tempo que o atendimento mais inovador, o que esteja assim, né, com comprovação científica, o que tem de melhor que eu posso oferecer, mas ao mesmo tempo um atendimento humano, acolhedor, num ambiente agradável. Legal. Porque isso também é a minha saúde. Exato. Se eu vou trabalhar num ambiente onde eu tenho estresse, onde eu não estou me sentindo legal, a minha saúde mental vai interferir na minha saúde física e eu não vou estar legal. Então eu escolhi um trabalho onde me dê prazer, num lugar agradável, né? Todos os cantinhos aqui foram bem planejados, com arquiteta, para ser um ambiente legal. E é assim que eu gostaria que todo mundo tivesse seu ambiente de trabalho, né, Michael? Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que a IJA faz, né? Que é a gente ajuda as empresas a tornarem aquele ambiente mais saudável. Né? Tem um sócio, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele, que é o Joel J, que é um influencer aí, um cara super conhecido no momento, que ele fala, o ambiente molda o indivíduo. Né? E hoje as pessoas dedicam a maior parte do tempo delas ao trabalho, à jornada de trabalho.
Desde o momento que ela acorda, começa a se arrumar, pega o transporte para ir para o trabalho, trabalha no escritório, na fábrica, onde quer que seja, volta para casa, muitas vezes leva o trabalho para casa. Sim. Então, boa parte da vida das pessoas é dedicada à empresa, ao trabalho, ao negócio. Então, por que não aquele ambiente propiciar saúde? Exato. Por que não aquele ambiente ser um ambiente saudável? A gente sabe que o ambiente molda o indivíduo. E aí a IDIA entra nesse setor para poder ajudar essas empresas a entenderem o que é saúde e como promover um ambiente de bem-estar dos colaboradores que, consequentemente, transforma em produtividade, em receita, em lucro, menos absenteísmo, mais felicidade. Então esse é o propósito daí, resumindo assim, para depois a gente entrar mais a fundo em cada uma das coisas que a gente faz. Muito legal. E outra coisa importante, na verdade eu diria fundamental e básico para o principal foco de atendimento que eu faço aqui no consultório, que é em cirurgias plásticas, quem não tem saúde não está apto para fazer cirurgia plástica. Já aconteceu de cirurgias serem canceladas 1, 2 dias antes, porque o indivíduo, a pessoa, não apresentava condições mínimas de saúde, ou um exame apresentou que estava com deficiência de ferro, ou isso ou aquilo, ou então a paciente deveria parar de fumar e não parou, ou apresentou nos índices do exame de sangue lá que tal coisa está acontecendo, ou uma infecção urinária, que às vezes passa despercebido. E sim, isso é motivo para cancelar uma cirurgia. Então, não dá para banalizar, né? A saúde, ela não é bonito só que, vou levantar a bandeira da saúde. Tem que fazer por onde, tem que estar de fato saudável, você quer melhorar a sua vida. Eu brinco que até a oxigenação do cérebro é diferente, né? É uma brincadeira que eu faço, mas depois eu explico. Que se tu passa a se dar conta de respirar certo, né? Tem o tempo de conexão, agora quando a conexão é uma palavra muito usada hoje em dia, né? O tempo em que o alvéolo, que é a menor unidade do pulmão, está lá em contato com o capilar sanguíneo, que é a menor unidade das veias, vamos dizer assim, é onde tem a troca metabólica, é onde, para as pessoas leigas entenderem, né, que dá a oxigenação. Aí tu imagina se tu respira errado, mal, que troca metabólica que tu tá tendo, que oxigenação que tu tá, né? Então, quando tu começa até a te preocupar mais em que tipo de respiração tu tá tendo, tu para em algum momento para fazer uma inspiração profunda, ninguém se dá conta que não tem custo nenhum, é só tu parar e fazer, né? Enfim, e tantos mudança de hábitos parte muitas vezes da pessoa fazer isso. Ninguém precisa, eu vou te dar tanto lá para tu começar, não. E ainda a gente paga para isso, e com prazer, porque isso dá prazer. A gente passa a ver uma pessoa, por exemplo, andando na rua. Dá para ver uma pessoa de 70 anos que faz atividade física e uma que não faz, né? Como é que tu quer chegar aos 70? Tu tem que investir hoje na tua saúde, né? Então, principalmente nesse foco, quem não tem saúde, não tá apto para fazer uma cirurgia, é nesse ponto que eu gostaria que tu comentasse um pouquinho. Como é que a gente pode fazer para ter saúde, para saber como está a sua saúde, o que a gente pode prevenir de futuras doenças? Legal, acho que vou pegar 2 ganchos nessa tua pergunta, assim. Eu também falo bastante, né? Mas a ideia do podcast é que tem assunto que fale, então a gente tá tudo certo aqui. Acho que o primeiro ponto que tu trouxe, né, que a gente não para respirar. E aí, é uma função básica do corpo humano e a gente ainda peca nisso. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre saúde mental, de um episódio que eu tive em 2018, que foi o que me motivou a criar a IDIA. Eu tive um burnout em 2018, e aí foi dali sair da empresa que eu estava, e aí que começou a história da IDIA junto com o meu sócio, o Dr. Alexandre Parma. E aí na palestra eu começo perguntando quem é que está na correria? Quem é que vive na correria? Quem é que não consegue ficar durante 1 hora dessa palestra sem pegar o celular para responder uma mensagem, para olhar alguma coisa, para acessar o Instagram? Quem que não consegue? E aí uma galera vai levantando na mão. E aí eu vou mostrando pra galera que quanto mais a gente fala que tá na correria, mais o nosso cérebro vai entendendo que a gente realmente tá na correria. Só que o tempo é o mesmo. O tempo não mudou. O tempo nunca mudou. Sempre foram as mesmas 24 horas. Gera uma... Só que esse excesso de informações que a gente está exposto hoje causa a sensação de que a gente está sempre devendo, a gente está sempre correndo. Chega às vezes, e aí, como é que estão as coisas? Correria. Sem correria, tu é maratonista? Tá sempre na correria? Como correria? Que correria é essa? Tu tá correndo pra onde?
Então isso que a gente vai falando vai alimentando cada vez mais essa sensação de que a gente está perdendo alguma coisa, que a gente precisa estar correndo. Eu lembro que a minha mãe dizia, correndo atrás da máquina. Que máquina? E por que está correndo? Por que não ao lado ou à frente? Então isso tudo é para chegar na tua resposta, né, de saúde preventiva. O primeiro ponto, quando a gente começou a IDIA, foi entender por que as pessoas, as doenças que mais matam no mundo, são doenças que poderiam ser prevenidas. Câncer de mama, câncer de pulmão, doença cardiovascular, AVC e diabetes. A cada 100 mil mortes, 70 mil são por uma dessas 5 doenças. E a primeira pergunta foi, por que as pessoas estão morrendo nesse nível de doenças que podem ser prevenidas? O que é saúde preventiva? A gente vai investigar. E aí a gente se depara com alguns conceitos. E eu sou o cara, eu gosto do conceito, eu gosto da palavra, da etimologia, desse ponto. O que é saúde preventiva? Porque a gente estava procurando um modelo de negócio que a gente pudesse mudar a lógica de saúde no Brasil e no mundo. E a gente se depara com saúde preventiva, que muita gente acha que saúde preventiva é aumentar o rastreio, é fazer mais exames, fazer mais consultas. E não é. A primeira etapa da saúde preventiva, a atenção primária, ela é conhecimento e informação. O rastreio é outra coisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em seguida. Então a primeira etapa da saúde preventiva é conhecimento e informação. Porque o conhecimento e informação, ele te gera autoconhecimento. O autoconhecimento te gera consciência. E a consciência é o primeiro passo na mudança de comportamento e hábito. Então essa é a jornada inicial de saúde preventiva. Só que essa tomada de consciência, cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa matura de forma diferente. Por conta de toda a experiência de vida, acesso ao conhecimento, nível de conhecimento, relacionamento, tudo isso vai moldando a pessoa e vai mudando a forma como ela pensa e toma consciência. Então tem muita gente que toma consciência de que precisa cuidar da saúde depois de 30, 40, 50 anos. Eu sempre estava usando do meu sócio. Meu sócio hoje é um biohacker. Meu sócio hoje toma banho gelado e toma um negócio de telômero e etc e tal. Não entrar muito técnico aqui, mas meu sócio ele vai viver 120, 150 anos. Só que faz 5 anos que ele virou a chave. E ele é médico há 27 anos. Até então, ele vivia uma vida totalmente desregrada, estava pré-diabético, estava hipertenso, estava obeso, tinha uma série de coisas. E aí, quando a gente começou a IDIA, eu comecei a tentar desmistificar o que é saúde. Eu não sou profissional de saúde. Eu sou um marqueteiro, um vendedor, eu sou outra linha, eu sou da área da publicidade. E eu sempre vi que a linguagem médica, técnica ou da área da saúde, ela não é acessível. Ela não atinge as pessoas. Ela não é acessível. Então, é muito difícil para a pessoa que está lá na ponta, sem conhecimento, conseguir chegar naquele nível de conhecimento para falar de mitocôndria, disso, daquilo, de célula, telômero e etc e tal. Então não é comum para ela. E cada pessoa está num estágio de saúde. Cada pessoa está num estágio de maturação de saúde. Então, o que é a nossa missão? O nosso primeiro desafio é um desafio de comunicação. Mais do que cuidado em saúde, é um desafio de comunicação. Porque eu preciso gerar para as pessoas essa consciência do que é saúde. E aí quando eu pergunto na palestra, eu pergunto numa conversa, assim, no bate-papo, eu pergunto, o que é saúde? A maioria me responde aquela resposta padrão, ausência de doenças. E aí que vem a primeira tomada de consciência, né? Não é ausência de doenças. A saúde, obrigado. A saúde é bem-estar, a saúde é equilíbrio e mais do que isso, a saúde é um processo. A saúde é um processo. Hoje, com o Instagram, as redes sociais, etc., a gente acha que ser saudável é ir pro extremo do que é o cuidado com o teu corpo, com a tua mente, etc. e tal. Então, não, a partir de amanhã você é saudável. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, correr 10 quilômetros, meditar por 30 minutos, ler 10 páginas de um livro, tomar café da manhã, me arrumar e sair para trabalhar. Isso é uma rotina saudável. E não é isso. Não é só isso. Isso é um outro estágio de saúde. Como é que a pessoa hoje que está sedentária, que está com alguma enfermidade, está com alguma questão de doença, etc., como é que hoje ela pode ser mais saudável? Ela pode tomar um copo a mais de água. Ela pode dormir 30 minutos mais cedo. Ela pode descer uma parada antes do ônibus para caminhar uma quadra a mais, estacionar o carro num outro lugar. Se ela trabalha no 10º andar, desce o elevador no 9º e sobe o lance de escada. A saúde é um processo e ela acontece aos poucos. A virada de chave drástica é o que faz as pessoas se afastarem do cuidado com a saúde. Porque dá trabalho, o cérebro entende que isso
é difícil, complicado, Sim. e a gente não quer isso, o cérebro não quer isso, o cérebro quer economizar energia, ele quer que as coisas sejam mais tranquilas. Então, em vez da gente cortar tudo, a gente começa a adicionar algumas coisas a mais para mostrar que essas pequenas vitórias, esses pequenos comportamentos é o que formam de verdade uma vida saudável. E aí essa foi a missão que eu falei, é nosso desafio de comunicação. Então, a pessoa que hoje entende esse processo, ela começa a se relacionar melhor com a saúde dela. Então, sabe, não, olha só. Ela passa a se respeitar. Ela passa a se respeitar mais. Qual é o estágio que eu tô? Então, a pessoa que está aqui doente, não adianta eu falar para ela aqui de coisas de biohacker. Não adianta, não vai bater para ela, é muito distante isso. Então aqui eu tenho que começar a falar a linguagem no momento que ela está. Ela saiu da doença, ela foi para um estágio de... Ela tem risco de ter a doença. Ela saiu da doença, foi para o risco. Saiu do risco, ela foi para o bem-estar. Saiu do bem-estar, ela foi para a longevidade, qualidade de vida, até que ela vai fazer alta performance e biohack. Então, é um processo, é uma maratona. Então, é esse desafio que a gente precisa colocar para as pessoas, para que elas entendam que a saúde é um processo. E não é ausência de doenças. E aí vou dar 2 exemplos práticos. Eu hoje luto contra uma doença, chamada obesidade. Hoje é uma doença, e muito da gente não tratar a obesidade como deve ser tratada, é porque a gente não considera como uma doença. É uma doença, como o câncer é uma doença, como o AVC, a diabetes, tudo são doenças e são tratáveis. A pessoa descobre um câncer, ela precisa procurar um médico, tomar uma medicação, etc e tal. E a obesidade, que é a doença mais prevalecente do mundo, não é tratada dessa forma. É tratada de maneira superficial. É preguiça, é desleixo, é falta de comprometimento, é uma série de coisas. Só que muitas vezes a obesidade, ela é sintoma de alguma coisa que está mais profunda. Às vezes de saúde mental, às vezes de saúde física, às vezes de saúde financeira. A gente consegue ver isso nos dados. Sim. Então, qual é a causa disso? Qual é a causa daquele sintoma que está acontecendo ali? E um outro exemplo é o meu sócio, Joel J. O Joel, para quem olha para o Joel, é um exemplo de saúde. É um atleta, alta performance, vai bater o recorde mundial agora de 50 ou 100 metros. Pô, tu olha para ele, o Joel é um cara que vem de saúde. É um cara que tu olha e diz assim, esse cara é um cara rígido, é um cara saudável. O Joel tem uma doença autoimune. E aí, então, espera aí, saúde não é ausência de doenças? Como que o Joel pode ser uma pessoa saudável? Ou como que eu, que estou brigando com a obesidade, que nos últimos 7 meses eliminei 16 quilos, baixei meus índices todos, mudei minha pressão arterial e estou nesse processo sabendo... Pausa, parabéns. Muito obrigado. Como que essas duas pessoas podem ser saudáveis tendo uma doença? Porque a saúde é bem-estar, equilíbrio, consciência. É muito mais do que ausência de doenças. Entender que é um processo. Durante vários momentos da minha vida, eu busquei a solução rápida. Cara, eu preciso emagrecer, porque eu sou o CEO de uma empresa de saúde, porque eu falo de saúde preventiva, porque eu tenho que dar o exemplo, porque precisa ser rápido, porque isso. Não, peraí, é um processo. Às vezes o tratamento de uma doença, a gente falou, antigamente, nos teus pacientes, eram 20 sessões. 30 sessões. Em quanto tempo isso? Em 1 ano? Eu fiz fisioterapia pro meu joelho, eu machuquei meu joelho, e dali que eu parei de fazer esporte, engordei bastante. Foi 1 ano fazendo fisioterapia pro meu joelho. Ficar bom de novo. 1 ano. E aí, para tratar uma obesidade que tá ali há muito tempo, a pessoa quer resolver em 3, 4 meses. Não é assim. Mas é 1 ano e meio, 2 anos, mas nessa dos pequenos comportamentos, pequenas vitórias, que ela vai entendendo o que é o processo de saúde. E pode ser que leve 2, 3, 4 anos para ele acontecer, pode ser que leve 10 anos para tomada de consciência. Mas o mais importante é que a gente acolha a pessoa e faça ela enxergar esse processo. Então, voltando, abrir todo esse parênteses, né, para responder a tua pergunta, as pessoas que buscam o reparo estético, a cirurgia estética e etc., como a gente estava conversando nos bastidores ali, né, muitas vezes como uma solução de desespero ou emergencial. E não deve ser assim. E não deve ser assim, né? Deve ser o ajuste fino, aquele, pô, já tô num processo saudável, já tô num processo de entendimento do meu corpo, já tô melhorando a minha saúde cada vez mais, e ali naquele ajuste fino eu busco essa solução. A mesma coisa para quem vai fazer uma bariátrica, né? Muita gente, a partir da bariátrica, começa a mudar o comportamento, mas não, ele tem que começar antes, para que quando acontecer aquela intervenção, possa seguir no processo. Então, é por isso que as pessoas chegam na hora da cirurgia e estão com os índices todo alterados. Porque tem gente que para fazer a bariátrica, como eu vou fazer uma cirurgia estética, fazer uma lipoaspiração, então agora eu vou
já cá, vou comer tudo que dá, porque eu vou eliminar isso em seguida. E aí os índices mudam e acaba afetando essa situação, mas se conhecer, acho que é o primeiro passo. E aí a jornada fica muito mais prazerosa. É o primeiro grande passo, né? E falando em se conhecer, e tu falou antes de histórias, o fato da gente também se relacionar com pessoas diferentes, de profissões diferentes, de idades diferentes, também isso contribui muito para o conhecimento de cada indivíduo. Exato. Quando eu estava falando, eu lembrei de uma passagem, o pai de uma amiga minha, quando nós tínhamos, eu e minha amiga, em torno de 20 e pouquinhos anos, e o pai dela falou uma frase assim que era para ser de impacto, como dizendo assim, cara, eu hoje sou dono de sou dono das minhas atitudes, eu fiz 50 anos e a partir de agora eu não vou mais aceitar ser, enfim, humilhado, ou me submeter a tais coisas, falando de coisas do trabalho e falando de coisas de família, né? Situações intrigantes em família e tal. Aí ele tava querendo se vangloriar porque ele conseguiu fazer isso. Só que o pensamento que veio pra mim assim, cara, eu não quero esperar até 50 anos pra fazer isso, eu quero fazer isso antes. Quero despertar antes. O que fazer antes? Não, eu quero fazer isso antes. Eu quero ser dono da minha vida, eu quero fazer as coisas que eu julgo corretas, eu quero ter... Assim como esses tempos atrás, eu atendo muito médico, muito empresário, em função de N situações, e um empresário deitado aqui, aí uma hora ele olhou pra mim e disse, agora que eu me dei conta como é bom estar aqui, como é calmo o teu trabalho, como é bom trabalhar dessa forma, agora que eu me dei conta que o meu trabalho é um estresse. Só que ele precisou sair do trabalho dele, viver um ambiente diferente de trabalho, para ver que não precisa ser aquele corre-corre que a gente citou antes, né? Exatamente. E daí disse, então, começa por ti, começa hoje, começa a pensar que forma eu posso modificar. O que é? É a estética do lugar interno, é o número de pessoas, é o número de tarefas por dia que tu mesmo te coloca, ou que outros colocam para ti, é o gerenciamento. Tu tá conseguindo ter tempo livre na tua agenda? Né? Porque às vezes também, que nem tu disse, acordar às 5 da manhã, cara, às vezes tu só precisa dormir até às 7h30 e tá tudo bem, vai ter um dia que isso vai acontecer e tá tudo certo. É isso aí. A gente não precisa ser escravo do sistema, né? Exatamente. E aí, isso que tu falou, né, da pressão. Em 2018, eu era executivo de uma multinacional. Eu vendia equipamentos de ressonância, tomografia, serviços para esses equipamentos. Trabalhava na GE, na General Electric. E aí, eu tive um burnout. Fui parar no hospital passando muito mal. E aí, fiz uma série de exames, passei o dia inteiro lá, tomei medicação, achei que estava me infartando. Eu vomitava sangue, eu tinha dormência do lado esquerdo, dor de cabeça. Tava muito mal. E eu achei que estava infartando, e também a recepcionista achou, porque todos os sintomas que tinham num banner lá... Batia. Gabaritei todos os sintomas. Então, pulseira vermelha, 28 anos de idade. Pensa. E aí, no final, o médico me deu lá a receita. Um remédio para azia, porque eu tava com muita queimação ali, e 7 dias de descanso. Falei, cara, teve uma crise de estresse, teve uma estafa. E não era burnout ainda que dava o diagnóstico. Eu falei, nunca imaginei. Nem se falava em catarse, né? Não, nunca imaginei que uma crise de estresse, que teoricamente é mental, pudesse me gerar aqueles sintomas físicos. Que louco isso, né? O que tá acontecendo? E aí eu passei num período de imersão, sem para entender. E o burnout, ele é classificado já como uma doença e é sempre relacionado ao trabalho. É um gatilho no trabalho que te causa essa sensação de burnout. Burnout esconde ali uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa maltratada, mas que com uma situação gatilho no trabalho acaba causando essa crise de estresse. E muitas vezes ela está ligada ao ambiente de trabalho que é ruim, ao chefe que é tóxico, aos colegas, muitas vezes está ligado a isso, algum tipo de abuso no trabalho, seja ele moral, sexual, etc. e tal. No meu caso, era o meu abuso comigo mesmo, era a minha autocobrança. A empresa era maravilhosa, o ambiente era incrível, meu chefe era maravilhoso, minha gerente era incrível, era tudo muito bom na empresa. Só que a minha pressão, a minha autocobrança era muito elevada. Eu nunca sofri com pressão de chefe por causa de meta, eu era comercial. Porque se ele me dizia, tem que vender 3 milhões de dólares, a minha meta era 5, então... Enquanto ele estava me cobrando lá metade da meta 1,5 milhão, eu já estava em 2,5 milhões. Já passei por isso. Então assim, eu nunca sofri com isso, com a pressão externa. Mas já com a pressão interna era muito forte. Eu sou um cara competitivo, então eu gosto de ganhar, gosto de ser o melhor, eu gosto de subir no pódio.
Eu sou competitivo, um dos valores é a competitividade. E isso, às vezes, a gente acaba distorcendo e vai pro limite, vai pro extremo. No extremo onde mora o perigo. Em qualquer coisa que seja a pessoa que é extrema do saudável, também não é. O extremo não é bom, o extremo não é legal. Tem que ficar ali no meio termo, do bem-estar, que é onde as coisas acontecem e fluem. E aí eu tive essa crise de estresse pela minha relação com o trabalho, não pelo que o trabalho me causava. Então o gatilho era o trabalho, mas era por conta da minha competitividade. Eu considero pior, porque é 24 horas que tu tá ali, né? Exatamente. Pra ter uma ideia, eu atendia todo o interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E eu fazia isso de carro. E aí, para eu conseguir vender mais e etc., eu saía para viajar no domingo à noite. Para eu pegar o primeiro horário da manhã da segunda para fazer reunião. Porque a maioria dos meus colegas saíam na segunda-feira de manhã, viajava tranquilo, começava as reuniões à tarde, ou eu deixava para na terça-feira. E para eu poder fazer reunião no último horário da sexta-feira, eu voltava para casa no sábado de manhã, de viagem. Então, assim, não era nada saudável ficar num carro dirigindo. Risco, né? Tu podia ter capotado, podia ter dormido na direção. Já me acidentei por distração, assim. Sim. Então, a minha relação com o trabalho me levou a ter isso. E aí, excessos de descanso, que é como aconteceu com esse empresário que deitou aqui na tua maca, a gente só consegue entender que a gente está numa ilha quando a gente sai da ilha. A gente consegue enxergar, pô, eu achei que isso aqui era meu mundo, e é só uma ilhazinha. E aí, quando a gente enxerga isso, a gente vê o quão limitado é a nossa visão, o quão limitado é o nosso conhecimento, o quão limitado é o nosso modus operandi versus o que o mercado, o que o mundo pode oferecer para nós. E aí a gente começa, de novo, num processo de mudança e entendimento. Cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não é saudável isso. Legal. Não é saudável pensar o tempo todo nisso, ou agir o tempo todo dessa forma. A gente precisa, sim, buscar esse equilíbrio. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida conjugal, na vida familiar e etc. Então, e a gente vai tentando. Em alguns momentos a gente aperta mais um pouco o passo em algum dos lados, mas a gente não pode esquecer de sair de não sair desse prumo, assim, desse centro, que é o que nos mantém em equilíbrio. Né? Claro, e sempre dá para ajustar, né? Exatamente. Mas falando um pouquinho de inovação, né? A gente estava falando em inovar. Às vezes a inovação, para muitas pessoas ainda, lembra tecnologia, lembra computador, informática, coisas do tipo, né? Falando em informática, né? Ó, o povo da década de 70, né? Mas então, assim, para muitas pessoas é difícil entender que dá para inovar na área da saúde, e dá para inovar muito, né? Sim. Como é inovar para mim hoje? Ó, hoje é isso. Daqui a 20 anos eu vou falar de outras inovações, porque o mundo andou, né? A gente sempre parte da inovação baseado na última experiência, não lá nas primeiras. Então, se que nem antigamente eu atendia em 20, 30 sessões para reabilitar uma pessoa que fez uma cirurgia plástica, pelo amor de Deus, hoje em 6 sessões, em média, eu consigo dar alta. E todo mundo quer o quê? Todo mundo quer voltar para essas atividades o mais rápido possível. Uma das maiores queixas dos pacientes é o tempo de recuperação. Ninguém mais quer ficar 30 dias em casa. Outra queixa que todo mundo sempre fala, reduzir a dor. Hoje a gente consegue reduzir a dor dos pacientes no pós-operatório, a gente consegue acelerar a recuperação, a gente consegue acelerar a volta para o trabalho, tudo com orientação, adequação, seja do ambiente de casa, de trabalho. Ah, mas como é que eu vou vestir uma roupa sozinha? Tem, eu vou te ensinar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Tem como, eu vou te mostrar. Vamos fazer um treino previamente. Tudo tem como adaptar, né? Enfim, então proporcionar tudo isso também é inovar dentro de uma reabilitação. Exatamente. E se hoje eu tô tendo esse discurso, que bom, talvez, como eu te disse, daqui a 10, 15 anos eu vou estar tendo bem outro discurso, porque outras coisas vão surgir. E essa inquietude, essa, né, coisa que a gente tem e que eu acho fantástica, que faz a gente realmente progredir no trabalho como ser humano, isso traz uma satisfação enorme. Por quê? Porque a gente promove o bem-estar para as outras pessoas. Exatamente. Eu não quero só estar bem comigo, eu quero que os meus pacientes estejam bem, tu vai querer que a tua equipe esteja bem, com que as pessoas que tu atinge também estejam bem. Exatamente. Né? Então isso da inovação é exatamente o exemplo que tu deu, assim, Fê. As pessoas acham que a inovação está ligada a muita tecnologia, e não vai fazer diferente. E essa é a base do que é empreender. Empreender é isso. Sabe? Empreender não é ter um CNPJ. Tu pode ser funcionário de uma empresa e ser um empreendedor.
É tu encontrar soluções criativas para problemas que já existem há muito tempo. E tu faz de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo na Idia, por exemplo. Na Idia, a gente inovou na forma como o médico atende. A pergunta inicial, a gente mudou, a gente inovou. E a gente conseguiu extrair muito mais daquele cliente, as informações que a gente precisa para poder conduzir melhor depois o cuidado com ele. Então a inovação, ela de novo, não é tecnológica somente. É na forma como tu faz as coisas. Como tu otimiza o tempo, na forma como tu gera mais afeto, cuidado pro teu cliente, como que ele pode ter mais adesão ao tratamento. Então tudo isso são formas de inovar. E aí vem aquela frase famosa, né? O que sobrevive não é nem o mais inteligente, nem o mais forte. É o que melhor se adapta. Perfeito. E isso é inovar. É tu entender, o mundo mudou. O mundo mudou. O mundo mudou na Revolução Industrial no século XVII, XVIII. O mundo está mudando de novo agora. Agora no caminho eu vinha comentando sobre uma fábrica que de 600 funcionários vai passar a ter 7 funcionários. Porque vai ser tudo automatizado. A inteligência artificial está aí. Tem hoje 200 diferentes ou até mais para fazer uma série de coisas. Ontem a OpenAI, que é do ChatGPT, lançou uma nova funcionalidade que ela transforma um texto num vídeo. Perfeito. Então assim... Que até um tempo atrás a gente não podia nem imaginar, né? É impossível de imaginar. Impossível de imaginar. Só que o ponto é, a inovação, ela não pede licença. Ela pede desculpa. Ela acontece. Foi. E aí tu pode escolher de ser uma pessoa que agarra aquela inovação, vê se faz sentido, te adapta, ou de tu reclamar que no meu tempo que era bom, antigamente que era legal. Só que isso vai ficando para trás. Tem vários exemplos de empreendedorismo disso, né? Kodak, acho que é o exemplo mais clássico. A Kodak, cadê a Kodak? Era a maior empresa de filmes, de fotografias, de máquinas, etc. E de repente não existe mais. Porque eles não entenderam que o foco não estava no produto. Que é isso que é o propósito. Que é uma palavra que ficou tão deturpada na internet, mas que é o que de fato muda o jogo. Né? O que era o propósito, a missão da Kodak? Era produzir as melhores câmeras, os melhores filmes fotográficos. O que aconteceu? Acabou a câmera. Tá todo mundo agora na câmera do celular. Né? Algumas para vídeo, etc. Mas acabou esse modelo. E aí a Kodak, que se agarrou naquele único propósito, morreu. Agora, se o propósito da Kodak fosse registrar momentos incríveis, eles teriam criado o Instagram. Porque o foco não está no produto. O foco está no que eu entrego lá na ponta para o meu cliente. Esse é o propósito. A mesma coisa da Blockbuster. Era a maior locadora de filmes do mundo. E esse era o propósito. Né? Se o propósito deles fosse entregar entretenimento em formato de vídeo, entregar entretenimento para os meus clientes, eles teriam feito as produções cinematográficas próprias, eles teriam feito a primeira Netflix e por aí vai. Então tudo está ligado ao propósito. Então, qual é o propósito da Fernanda? É proporcionar adesão e cuidado e bem-estar ao meu paciente. Então o que tiver nesse universo que possa agregar, tu vai trazer. Fica mais fácil tomar decisão. E mais do que isso, fica mais fácil de dizer não. Olha só, não, isso aqui não está ligado ao meu propósito, à minha missão. Eu digo não. Serve para a vida pessoal e serve para o mundo dos negócios. Então, ter muito isso claro é o que te vai proporcionar inovar. E tu vai saber, meu propósito aqui na clínica é proporcionar bem-estar para adesão ao tratamento do pós-cirúrgico do meu paciente. Surgiu uma tecnologia nova que agora, se esfregar essa flor na perna, ela vai cicatrizar mais rápido. Isso aqui vai proporcionar mais bem-estar para o meu paciente? Vai. Vai ajudar a adesão ao tratamento do pós-cirúrgico? Vai. Então é sim. Fica mais fácil quando tem claro qual é o propósito. Mas ele não pode ser foco num produto. Não pode ser foco num produto. O produto é só o meio para tu entregar aquilo que de fato é o teu propósito e o benefício daquela pessoa. E aí fica mais fácil de inovar, de novo. E aí pode ser uma inovação de ambiente, pode mudar a forma como a pessoa entra na clínica, como a pessoa deita na maca, com o travesseiro. Uma série de coisas que tu pode inovar para proporcionar cada vez mais bem-estar ligado à tua missão. E às vezes começa, como tu disse, uma pergunta que tu mudou lá na primeira conexão do médico com o paciente. Às vezes tem tanta gente insatisfeita, né? Aí eu sempre digo, por que tu não fez nada para mudar? Se enquanto tu não fizer nada, nada vai mudar, né? Então às vezes tudo parte de uma pergunta, a pergunta certa. Exatamente. E fazer a pergunta certa é a grande missão. Só qual é o problema, né? As pessoas hoje estão muito focadas em falar. Elas estão muito mais preocupadas em falar. Né? O que eu tenho a dizer, a minha opinião,
Não é à toa que a gente vive esse momento catastrófico na internet, na política, etc. Todo mundo quer falar e quer impor a sua opinião. Só que a pergunta certa, ela só vem se tu é um bom ouvinte. Então, muita gente está conversando e não tá ouvindo o que está dizendo. Ele está pensando, como que eu coloco a minha opinião? Como que eu faço ela chegar no mesmo lugar que eu quero? E se tu não está ouvindo a pessoa, fica muito difícil fazer a pergunta certa. Se tu não está conectado de verdade naquele momento, fica muito difícil fazer a pergunta certa. E aí essa é a pergunta certa que vai criar consciência. Enquanto eu estou falando aqui, tu está pensando num milhão de coisas. E aí tu pode estar pensando lá na primeira fala que eu falei quando a gente começou a gravar o podcast. Sim. O cérebro é assim, tu vai indo, vai criando conexões e o teu cérebro vai indo. Por isso que a gente absorve tão pouco quando alguém está falando simplesmente. Mas se eu te fizer uma pergunta agora, tu é obrigado a parar e pensar. Tu não consegue mais pensar em mais nada, a não ser para responder aquela pergunta. E tu só consegue fazer isso se estiver de fato ouvindo aquela pessoa. Então, por isso que dentro do atendimento que a gente faz na Idia, e a gente não é uma empresa centrada na medicina, a gente fala que saúde é muito mais que medicina. Então, a gente tem profissionais médicos, tem profissionais psicólogos, tem nutricionistas, personal trainer, fisioterapeuta, terapeutas e tudo que de alguma maneira possa ajudar as pessoas a verem mais e melhor, que é o nosso propósito. Então, se disserem, que cientificamente ficar comprovado que pintar as paredes de rosa é o que vai trazer mais bem-estar, a gente vai proporcionar de alguma maneira isso para o nosso cliente. Então, esse caminho assim, que a gente procurou com os profissionais de saúde, ligar a saúde ao afeto. Porque é o afeto que muda o cuidado com a saúde. Então, quando a gente está ali com o cliente, quando a gente está com o paciente, e está nessa conexão individualizada, personalizada, é ali que ele começa a se sentir de fato amado, né? Começa a sentir o afeto e começa também a despertar aquela consciência para que ele de fato possa começar a cuidar da saúde dele de maneira diferente. Só que só vai acontecer isso se estiver de fato conectado com a pessoa e não como é hoje a saúde. Hoje a saúde é baseada em produtividade. Então os profissionais de saúde fazem uma consulta de 5, 10 minutos, que era atender 50 pacientes no dia. Só qual é o valor disso? Lá na ponta, qual é o valor disso? Ele tratou a causa ou só o sintoma? Então isso vem dessa conexão. Sim, com certeza. E um dos exemplos até que me ocorreu enquanto tu falava sobre inovação, né? Inovar até, por exemplo, quem tem problemas de cicatrização, nem tô falando porque é diabético, nem nada disso, assim. Simplesmente ou cria uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz grossa, rígida, mais escura, grande, o que muita gente chama de queloide, que é outra coisa, mas que também é um baita problema de cicatrização. O que as pessoas pesquisando tratamentos descobriram? Olha, tem como a gente modificar a forma de, por exemplo, tem uma cicatriz gigante aqui que eu quero tirar, né? Imagina que aqui tá tua pele e uma cicatriz grande. O que a gente vai fazer? Vai tirar uma área maior, vai fechar, vai suturar. Beleza, tá. Primeira coisa, a forma como que o médico vai dar o ponto muda. Né? Se ele der um ponto qualquer, vai propiciar dar de novo aquela cicatriz feia. Se ele cuidar e inovar no tipo de ponto que ele der, a tendência, a gramatura, vamos dizer assim, um fio mais fininho de sutura, um fio diferente, a pessoa tem alergia, tem outro tipo de fio, enfim, técnicas e métodos. Outra, o laser hoje em dia usado na fisioterapia para favorecer essa cicatriz ótima. A gente não quer uma cicatriz qualquer, eu quero uma cicatriz de excelência. Eu tenho como interferir nesse processo, porque eu entendo todos os dias o processo de cicatrização, todas as fases da cicatrização, eu vou intervir no período certo. Eu tenho como ajudar. Hoje a radioterapia, que muitas vezes é utilizada para quem está fazendo tratamento de câncer, né? A radioterapia também pode ser usada para tratamento de cicatriz hipertrófica queloide. Pouca gente sabe disso. Mas hoje em dia, quem trabalha nesses centros de radioterapia não recebe só o paciente do câncer, recebe paciente que quer tratar uma cicatriz hipertrófica queloide. Então, mas por quê? Porque pesquisaram melhor os efeitos da máquina, porque alguém pesquisou, entendeu? Um remédio. Com o cuidado daquele paciente. Exato, porque daí tu imagina uma cicatriz no rosto, tu sofreu um acidente, um corte, virou um monstro desse.
Cara, né? E às vezes até é uma cicatriz que a roupa cobre, mas a pessoa não se sente bem. Exatamente. Então vamos trabalhar para isso. Hoje em dia tudo tem como, né? E se eu vejo, não, nós vamos pesquisar, tem que ter alguma solução, eu não aceito. Né? Esse é o cuidado verdadeiro, é se importar com quem está lá do outro lado. E não só com o que eu tenho para oferecer. Não. Como é que eu faço para te deixar mais saudável? Como é que eu faço para te deixar mais seguro com o teu corpo, mais feliz? E aí fica mais fácil tomar decisão. E até as faculdades dos anos 60, 70 vinham naquele propósito, pessoal da saúde nunca se aproxime muito do seu paciente. Paciente é lá, você é aqui, não se envolva. Essa era a frase que a gente mais ouvia, não se envolva. E daí tu para e pensa assim, mas é assim que eu quero ser tratado como um Zé Ninguém, como qualquer um? Não. Eu quero ser alguém para quem cuida de mim. Eu quero que o meu médico, que o meu nutricionista, que o meu educador cuide de mim, né? Se importe comigo. Então, não, eu quero tratar os meus pacientes da mesma forma como eu gostaria de ser tratado. E daí, a partir daí, a gente começa a ter um outro olhar sobre os atendimentos. Isso é inovação. Isso é inovar. Simples assim. Simples assim. Né? Mas a gente torna complexas as coisas, né? E realmente é simples. Só que a gente sempre tende a pensar que é mais complexo do que é. Porque parece que quanto mais complexo, mais inteligente ou melhor aí. Não. As coisas são simples, só que essa simplicidade, chegar a esse nível de consciência, dá trabalho. Tem um livro que eu adoro, que é o Essencialismo, o nome do livro. Tem uma das histórias lá que é contada, que fala de uma pessoa que mandou uma carta para outra, e tinha pouco tempo para escrever, escreveu a carta lá, saiu 2 páginas de carta lá, gigantesca, e no final ele escreve: desculpa pela carta longa, se eu tivesse mais tempo, ela seria mais sucinta. Por quê? Porque simplificar é trabalho. Simplificar é trabalho. Assim, de escolher a palavra certa, de escolher a tecnologia certa, de escolher a mesa certa, de escolher... Tudo isso dá trabalho. É muito mais fácil sair tomando decisão imediata e impulsiva. Isso para a escolha das palavras, para a gravação do podcast, para tudo. Só que quanto mais a gente não ser simplista, quanto mais a gente simplifica a nossa linguagem, a nossa comunicação, o nosso entendimento do que é o mundo, mais fácil fica de conectar com as pessoas lá na ponta. Porque nem todo mundo fala essa linguagem técnica, nem todo mundo fala essa linguagem médica, de saúde, etc. Então a gente precisa simplificar esse processo. Porque senão não conecta com a pessoa, não entende, não faz parte da realidade dela. Ela não fez 5 anos de faculdade, 2 anos de pós, mais curso de especialização, e etc. Ela não vai entender o que tu quer dizer. Por isso que, às vezes, usar analogias é melhor. Escreve um texto, começa a revisar ele, começa a cortar linha, começa a cortar palavra. Então, isso dá trabalho. Pô, ficou simples. Era um texto de 10 linhas e virou 2 frases. Por quê? Porque tu foi lapidando. E aí tem eu sou o cara das frases, das analogias, das parábolas, etc. Mas tem quando Michelangelo foi esculpir Davi, ele pegou uma pedra gigante lá, um mármore, sei lá, e aí ele olhou e disse assim, Davi tá aí, eu só preciso tirar o excesso. Tá aí dentro, eu só preciso tirar o excesso. E aí simplificar essa coisa grossa que é o conhecimento, que é o desafio de todo profissional de saúde. Eu acho que, na minha visão, assim, é o que falta. Falta de verdade essa conexão, esse se importar com a pessoa lá na ponta, porque ela não vai entender o que tu quer dizer se tu falar na tua linguagem. Teu colega vai entender, mas não é o teu colega que tu atende. Tu me fez lembrar até o meu início também, não foi exatamente assim como é hoje. E eu trabalhava numa cidade do interior que tinha 3.000 e poucos habitantes. E eu comecei a notar um movimento muito interessante, porque, primeiro assim, ninguém me conhecia e ninguém sabia o que era fisioterapia para começo de conversa. Então, assim, eu pensei, como é que as pessoas podem saber antes de saber quem é a Fernanda, como é que as pessoas podem saber o que é que eu faço? Então, comecei a pensar, onde é que eu posso ir? Como é que elas podem saber? Então, eu sabia que tinham vários núcleos. O núcleo dos trabalhadores rurais, o grupo dos hipertensos, o clube das mães, o não sei o quê, né? E eu fui indo voluntariamente, né, falando um pouquinho o que o meu trabalho poderia beneficiar aqueles munícipes. E foi aí que eu comecei a entender o poder da comunicação. Exato. E aí que eu comecei a descobrir outras coisas. As pessoas começavam a vir, na minha época, eu tinha
clínica, começavam a vir na clínica para pedir explicação do que o médico tinha falado, porque elas não tinham entendido nada. Exato. Aí elas chegavam com os exames e doutora, me explica isso aqui que eu não entendi nada que o médico falou. Aí, um exemplo, aqui onde diz que ele falou uma palavra esquisita, osso, ósteo, não sei o quê. Eu disse, esse osteófito aqui, daí pegava o exame, mostrava, ele tá aqui, isso aqui é tipo, sabe bico de papagaio? Pois é. Eu disse, isso aqui é um bico de tucano, é gigante. E mostrava, né? Aí a pessoa sabia onde que era, como estava, que isso era então o tal do bico do papagaio, porque as pessoas não conhecem o termo osteófito e por aí vai. É isso aí. Então a gente tem que falar a linguagem, né, que as pessoas vão entender. Exatamente. Porque quando ela entende, ela adere ao teu propósito, Exatamente. ela entende a proposta que tu tem para ela. Isso é fantástico. Que é a tomada de consciência. É. E ela só faz isso quando ela, de fato, entende o que tá querendo dizer. É isso aí. Então não pode ser uma imposição, não funciona mais assim. É isso aí, né? Gente, tive hoje uma conversa fantástica. Por mim, eu continuava horas conversando com o Michael Parnov, que veio gentilmente de Porto Alegre para atender esse meu pedido. Muito bom conversar contigo, Michael. E espero que vocês tenham gostado também dessa nossa conversa e que tenha sido muito produtivo para você que está nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar aqui. Conta comigo, acho que tem que ter uma parte 2, 3 para a gente falar sobre mais assuntos. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí, MK Parnov, vai ter meu nome em algum lugar, porque senão tem que soletrar meu nome toda vez que eu falo ele. Mas a ideia é essa, é disseminar esse conteúdo, é compartilhar esse entendimento do que é saúde de fato. Agora, em abril, vai ter a Gramado Summit, que é um evento super disruptivo. Eu sei que uma galera aqui da região vai estar lá na Gramado Summit. E pelo segundo ano consecutivo vai ter um palco de saúde, e é o palco da IDEA. Ano passado eram 100 cadeiras, era um palco... já era grande, mas ele era um palco menor do que os outros. Fez tanto sucesso que esse ano vão ser 600 cadeiras. Então vai ser... a gente vai estar com um stand grande e a temática lá é justamente isso. Falar a linguagem das pessoas para que elas entendam o que é saúde e não o que elas criaram na cabeça dela, de que é o extremo, de que é difícil, de que não é para mim ou de que não vale a pena. Saúde não é custo, saúde é investimento. E essa é a missão da IDEA, tornar isso acessível e fazer as pessoas verem mais e melhor. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Acabei de gravar um podcast com o Michael Parnov, chamado Posicast, e só foi possível realizar tudo isso porque eu tenho uma equipe fantástica que me dá todo o suporte necessário, que é Beta Design e Arquitetura, Marbo Filmes e o Rafael Borghetti. Gente, sem essa equipe, nada disso aconteceria. Então, muito obrigada. Valeu!